Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 19. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Igor Miguel. Bom, pessoal, aqui é Igor Miguel, bom demais estar aqui de novo, vamos que vamos. É nóis, e mais uma vez já é da equipe, já é fixo. Eu não sei se eu te apresentei como membro da equipe do Plus, Diego, mas faço isso agora. Bem-vindo, Diego Bittencourt, aluno de Gorin, o cara que questiona Keller. Bem-vindo. Sacanagem. Ele já começa elogiando e queimando. Privilégio fazer parte, meus amigos. Ai, gente, é sempre um prazer gravar o BTcast Plus, porque o BTcast Plus é uma bênção, porque a gente, oferece um conteúdo de qualidade aí pra igreja, mas os bastidores são muito divertidos também, edificantes, enfim, é uma mistura muito legal. Gente, estamos aí caminhando então no livro Igreja Centrada de Timothy Keller. Hoje vamos para o capítulo 19, que marca aqui agora um terceiro momento do livro. Eu tô certo, gente? Me ajuda, que é tanta coisa, é tanto movimento, é tanta coisa. É isso aí, terceira sessão. É a terceira sessão, cara, que é o movimento. Nós tivemos o evangelho, tivemos a cidade, agora teremos o movimento. E, meu irmão, vai ser massa. E olha só, a frase que abre este novo momento aqui no livro do Keller é: uma igreja centrada é tanto um organismo quanto uma organização. Vamos entrar naquela discussãozinha que muitos, usam. Não, porque a igreja é um organismo vivo, não tem nada de organização. Esse negócio da instituição é Constantino, que acabou com a igreja e tal. Vai vir isso nessa sessão. Não hoje, tá, gente? Mas vai vir nessa sessão aí. Como a igreja é uma instituição estável, com tradições herdadas e também um movimento dinâmico do Espírito Santo, ministramos com equilíbrio, enraizados em nossa tradição eclesiástica, mas cooperando com o corpo de Cristo para alcançar nossa cidade com o evangelho. Então isso vai marcar aí este terceiro momento do livro Igreja Centrada. E, meus amigos, hoje no capítulo 19 é a busca pela igreja missional. Quem de vocês aí quer nos contextualizar um pouco nessa ideia de igreja missional, que é um termo que eu confesso para os irmãos que eu descobri, acho que tem uns 2 anos, que foi quando eu tive contato com a Igreja Centrada, porque para mim era um termo que eu não conhecia, porque no seminário a gente só lidou com o termo Missio Dei, mas eu gostei muito depois que eu entendi o conceito de igreja missional, porque, é quase a mesma coisa, Mas alguém quer introduzir para nós aí esse contexto de igreja missional, essa busca, esse conceito? Eu vou deixar pro Diego, o Diego é especialista. Olha aí. Deixa o homem falar, depois eu entro aqui na rebarba. Não, o Igor, obrigado pelo endosso, pela honra aí. Na verdade, o Igor deixou para depois para dar uma corrigida no que eu falar, entendeu? Mas vamos lá. Faz parte. Jamais. Tu questionou o Keller aqui, cara, nos bastidores? Não, mas foi ótimo. Vou te entregar. Não, eu exponho aqui, cara. Eu tenho tudo gravado, o pecado de vocês aqui. É verdade. Mas, gente, termo da missionalidade, primeiro que essa busca, pela igreja missional é uma paixão pessoal. Nós subscrevemos essa ideia, aquilo que a gente tem feito na nossa comunidade local. A gente tem pensado a partir desses termos da missionalidade, que não é um modismo, não é apenas uma expressão nova para denotar uma nova modalidade, um novo método, alguma coisa que vai passar. Não, na verdade é uma tentativa de resgate a uma igreja bíblica, retomando aí a ideia da missão de Deus, a Missio Dei, Então, o Keller até começa a falar aqui na página 297, que o termo missional é essa expressão que foi cunhada para comunicar um ensino, Essa ideia da missão de Deus, que vai ficar bem famosa aí na Conferência Mundial na Alemanha em 52. Bosch vai escrever sobre isso depois. Muitos outros vão abordar essa ideia, mas se eu fosse resumir, eu diria que a igreja missional é aquela que compreende que não precisa apenas enviar pessoas, mas a igreja missional é aquela que compreende que já foi enviada por Deus ao mundo. Ou seja, é uma igreja que de forma alguma deve ser percebida como utópica, mas sim como um referencial, tanto das escrituras, quanto da história, quanto da teologia, onde cada membro deve se perceber como um discípulo de Jesus Cristo em missão no mundo. Então, a missionalidade é o resgate a essa ideia de que Deus é um Deus missionário, Deus está ativamente em missão e por isso ele agora tem nós, a igreja, o povo de Deus, que participa, que se junta a Deus
na missão que é dele. Diego, é importante mencionar que muito da conversa que as pessoas têm hoje sobre, assim, no campo da missiologia, é muito comum, o Bipo deve concordar comigo também, as pessoas falarem assim, cara, mas missional não é a mesma coisa que missionário? Boa. Né? Será que tem diferença? Essa é uma pergunta que a gente recebe com alguma recorrência, né? Então, é importante mencionar que nesse capítulo, o Keller ele faz um trabalho de recuperação histórica, né, do conceito. Ele quer mostrar, inclusive, a origem do conceito do que significa ser uma igreja missional, e ele retoma essa discussão, a origem, né, dessa formulação de homens, inclusive, que nem usavam o termo missional, mas que deram, vamos dizer assim, os fundamentos teológicos que orientaram essa abordagem missiológica depois, né? Então, aí ele vai falar aqui um pouco sobre a influência da teologia barthiana. Barth naturalmente, como o pêndulo da teologia barthiana é uma ênfase na transcendência de Deus, então aquele elemento trinitário da teologia barthiana é muito forte, né? E aí ele vai mostrar como a trindade, que é um movimento divino também na linguagem barthiana, né? Ela vai influenciar Bosch, né? A gente sabe aí, missão transformadora, um clássico, né, da missiologia contemporânea, e como o próprio Deus é um enviador divino. Deus está no movimento missionário e Deus está se auto-enviando na história, né? Então, antes de qualquer resposta missionária temporal por parte da igreja, o próprio Deus está em um movimento em direção às suas criaturas, né, para redimir a estrutura da criação e suas criaturas e reconciliá-las consigo mesmo. Esse talvez seja um elemento que a gente tem que considerar quando fala de missionalidade, apesar de ser um elemento, vamos dizer assim, no início da elaboração de uma reflexão missional, né, é essa noção de um movimento divino, porque isso não está muito presente, por exemplo, em missões clássicas, né, porque na missão clássica há uma ênfase muito grande na evangelização pessoal, muito grande na responsabilidade individual do missionário, e basicamente, quando a missão clássica fala de missões, é assim, olha, a Bíblia diz aqui para você ir e evangelizar, né? Então fica muito dentro desse viés. A percepção missional, que recupera suas raízes aí no Barth, no Bosch, no Newbegin, né? A gente percebe a ideia de um movimento divino e um movimento de salvação cósmica, né? Um movimento de salvação inteira. Então Deus, claro, está reconciliando indivíduos consigo mesmo, mas esses indivíduos fazem parte de uma comunidade que Deus está formando a partir do Evangelho. E aí, claro, a gente vai conversar aqui, na medida que a gente vai avançando aqui na conversa, a gente vai vendo que existem aí nuances, né? Ou seja, determinados... existe uma diferença, inclusive, na abordagem de igreja missional. Pelo menos o Keller aqui identifica 4 eixos principais, né? Em que quem fala de missionalidade dá essas ênfases. Mas uma coisa que o Diego falou aqui que é importante é essa noção de que na visão clássica de evangelismo e igreja, a gente tinha a ideia de ser uma igreja atrativa, né, de convidar as pessoas para a igreja. Agora não, o que a gente está falando aqui é de um movimento inverso, é equipar os santos para serem inteiramente, plenamente cristãos e testemunhas do evangelho enviados pela igreja para suas vidas comuns. Então aqui é uma inversão de paradigma missionário nesse sentido, né, pensando na missão aqui a partir da igreja. Então isso é um ponto bacana que o Diego destacou. E é aquela ideia de que Deus, ele é o que manda a mensagem, ele é o mensageiro, ele é a mensagem, né? Essa ideia é muito legal, de que Deus, ele envia o Filho envia o Espírito envia a igreja, né? Esse movimento até que o Keller fala, e ele também é o conteúdo da mensagem. Isso eu acho muito bacana. Uma vez, Diego, eu perguntei pra ti sobre essa questão missional, citou pra mim uma frase do Ed Stetzer, se não me falha a memória, de que ser missional é ser uma igreja sem CEP. Né? Acho que era isso, se eu não tô... É quase isso, ser missional, ele vai falar isso, se eu não me engano, no livro Plantando Igrejas Missionais, ele vai dizer que ser missional é ser um missionário sem mudar de CEP. Isso. Ou seja, exatamente esse contraponto aí que o Igor faz, não é um contraponto, né? É uma distinção entre o que significa ser missionário como missão clássica, e por missão clássica aqui a gente está trazendo a conceituação de missões transculturais, né? Todo esse movimento do paradigma missionário moderno, e é importante destacar isso porque nós não vemos isso necessariamente com uma ênfase reducionista na igreja primitiva, a diferença entre missionária e missional. E por que eu destaco a questão da igreja primitiva? Que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né, fui relembrado disso enquanto o Igor falava, é interessante que naquele momento onde os cristãos passam a ser perseguidos de modo mais brutal, vocês vão se lembrar, quando Saulo
participa ali, ele testemunha do martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, tem duas expressões interessantes no capítulo 8, logo no início. Primeiro é dito que todos, exceto os apóstolos, haviam sido dispersos por causa da perseguição. Né, se não me engano, 8:2. E aí, logo na sequência, vai dizer que todos os que haviam sido dispersos iam por todos os lugares pregando o evangelho. Ou seja, a constatação óbvia é, se todos os cristãos haviam sido dispersos, né, essa ideia da diáspora, essa ideia não de uma dispersão desorganizada, uma consequência terrível, mas não, cristãos sendo plantados no império inteiro, se todos haviam sido dispersos e todos pregavam o evangelho, isso significa o óbvio, que é o quê? Que não havia compreensão de uma distinção entre vida cristã e missão na igreja primitiva. Ser cristão, para o discípulo de Jesus do primeiro século, era ser, sem dúvida alguma, um missionário, um agente de Deus em missão no mundo, por onde quer que passasse. Então a missionalidade é uma tentativa de resgate a esses conceitos bíblicos. O Keller diz o seguinte: isso, portanto, também significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões. Ela deve existir para ser totalmente uma missão, né? Então a igreja não tem missão, ela é uma missão, é a missão de Deus na Terra. Muito legal. Ô Bibo, e então, exatamente esse é um ponto que eu acho que a gente tem que levantar aqui, porque, pense bem, a gente está falando aqui de reflexão missiológica, o que é curioso, né? Se você pensa aí no capítulo que o Keller desenvolveu, ele trabalha muito, ele destaca muito a experiência do New Begin na Índia e como ele, ao observar a igreja no Oriente, como ela funcionava e como ela respondia os desafios que estavam ao seu redor, ele percebeu um abismo enorme entre a abordagem missional, ou a abordagem evangelizadora, vamos dizer assim, da igreja no Ocidente, cara. E por que isso é importante? Porque o Ocidente, a gente precisa reconhecer o Ocidente como uma cultura que já é basicamente neopagã, e isso é importante, né? Principalmente em New Begin, que é reconhecer os ídolos do Ocidente, reconhecer que o que a gente chama de momento pós-cristão apresenta desafios missiológicos muito específicos, inclusive que não eram reconhecidos pela missão clássica, né? Por exemplo, tem um terceiro elemento, que é o secularismo, a força do secularismo. Então, peraí, cara, a gente tem um cenário missionário, agora eu estou usando o termo missionário no sentido amplo, real, a gente tem um desafio cultural missionário gigantesco. Tá, como responder esse desafio? Será que a gente tem que fazer as mesmas metodologias, as mesmas abordagens e etc? Tem um departamento de missões, né, e departamentizar a tarefa missionária, ou, por exemplo, uma resposta que parece muito conservadora, mas ela é fruto do secularismo, né? Essa tendência, por exemplo, de achar que a pessoa vive uma fé cristã em que ela expressa sua adoração a Deus no culto dominical, mas quando ela entra na esfera da vida comum, da vida ordinária, ela opera como qualquer pessoa secular, né? Isso é secularismo, ela pode ser extremamente piedosa, conservadora nos valores teológicos, mas na postura dela diante da vida pública, ela não é nada conservadora nesse sentido, né? O que significa? Que a ideia de missionalidade exige uma integração. E eu não estou falando de integralidade, eu estou falando de integração. Integração significa o quê? Não despedaçar a vida do cristão, não seccionar a vida do cristão entre a minha confissão de fé se dá na vida privada e na esfera pública eu opero como qualquer pessoa. Não. A missionalidade exige um testemunho inteiro da vida cristã. O cristão e a identidade cristã dele não estão separadas, né? Ele é cristão, ponto. Isso muda tudo, muda como eu me coloco na vida comum, como eu me coloco no convívio social, na vida profissional, nas minhas relações, né? Então, eu acho esse é o elemento que a gente precisa recuperar, porque missionalidade é uma resposta missionária para os desafios, e eclesiológica também, né, ô Diego? Para os desafios que nós temos no mundo contemporâneo. Igor, só antes da gente mergulhar mesmo no capítulo, a gente vai falar mais sobre isso, né? Essa questão não deixa de ser uma teologia pública ou uma manifestação profética pública da missão, mas acho que é importante deixar bem claro que a missionalidade é sim, como você acabou de afirmar, uma resposta missionária. Por quê? Um outro contraponto daqueles que são proponentes de uma visão mais clássica da missão, que obviamente também é bíblica, é dizer, então vocês estão afirmando que todo cristão é um missionário. Isso não gera uma desvalorização, por consequência óbvia, às missões transculturais? Quer dizer, então, que a gente só vai investir no local e não vai mais investir no transcultural? Não, de maneira alguma, né? Eu acho que olhar para um em detrimento do outro, sem dúvida alguma é um equívoco, acho que tem que deixar isso claro. Sim, que daí a gente poderia entrar até aqui na questão do sacerdócio real de todos os crentes, né? A ideia do missional
missional é isso, é você se entender como parte do que Deus, isso eu acho muito legal, o que o Newbin fala, né, citado aqui pelo Keller. Aliás, até a Vida Nova lançou, tá, esse livro do Newbin, O Segredo Revelado. Exatamente. Acho que foi esse ano ainda que lançou, ou final do ano passado, capinha azul. Ô Biba, eu só quero reforçar esse ponto aí do Diego, com relação a gente não tem a necessidade de criar uma tensão entre missão clássica, o trabalho missionário, transcultural, etc., com a missionalidade, por uma questão até meio objetiva, assim. Na verdade, a noção de missionalidade pode ser um enorme aliado na tarefa da missão clássica, na missão transcultural. Então, por exemplo, imagina você plantando igreja num contexto transcultural. Cara, como é que você alcança uma comunidade muçulmana, por exemplo, fechada ao evangelho? Missionalidade, conectando os cristãos daquele lugar, né, com o seu entorno cultural. É reconhecer a base relacional. É curioso porque eu acho que, de certa maneira, quando você pensa em missões, eu já circulei em alguns lugares não ocidentais de trabalho missionário, e a missionalidade é até orgânica, ninguém nem sistematizou uma teologia da missionalidade nesses contextos. Ela acontece porque as pessoas estão ligadas à comunidade. Eu acho que a linguagem de missionalidade, ela é muito interessante pro Ocidente. Foi a experiência do Newbigin na Índia, né? É tipo, o que ele viu lá como a coisa acontecia, ninguém sistematizava aquilo, ele falou, cara, o Ocidente precisa aprender a fazer missões assim. Então é muito mais um desafio pra nós. Porque o Ocidente não percebeu, só pra galera entender, porque o Newbigin tava lá na Índia, pô, uma parada totalmente diferente. Isso. Aí ele volta pro Ocidente, ele percebe, galera, vocês não perceberam que o Ocidente também mudou? Vocês não perceberam que o jeito de ser igreja já não que a gente perdeu a cristandade, por assim dizer? Exatamente. Não, isso foi fruto do secularismo, que é um fenômeno que você não tem no Oriente com a mesma força que você tem no Ocidente, né? Que é, inclusive, gente, uma fala, quer dizer, a gente tá tão empolgado pelo capítulo, né, a gente vai mergulhar nessas questões, mas o Newbigin... Não, nem vamos, cara, aqui já é tudo fluido, né? depois então, beleza. já mergulhamos, quem quiser... Quem quiser sistemático vai ler o capítulo, mano. Aqui a gente vai conversando igual estamos no bar. Só que sem os aperitivos e coisas legais pra beber. Mas a quem quiser sistemático, vai pro capítulo, mano. A gente tá aqui pra conversar sobre o capítulo que a gente quiser. Podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, entendeu? Boa, eu tô querendo botar a instituição e a coisa tá querendo ser orgânica, né? Mas seu tradicional. Não, mas a verdade é que é o seguinte, o Newbigin, ele ao retornar para a Inglaterra, e é isso que a gente está conversando aqui, depois de 40 anos na Índia, né, só para contextualizar para a audiência, aí ele sai da Inglaterra, ele vai para a Índia, faz missões, fica 40 anos. Quando ele volta, ele fica perplexo e aí ele declara o seguinte: nós saímos para evangelizar os pagãos e não percebemos que a nossa cultura foi paganizada. Uau. Então essa é uma declaração contundente, porque é exatamente isso. É por isso que não deve nos surpreender, embora haja movimentos agora recentes nesse sentido muito positivos, mas não nos surpreende o fato da Europa ter sido berço de avivamentos, ou, para usar a linguagem do Keller, movimentos de renovação pelo Evangelho, e ser um continente totalmente, não apenas secularizado, mas obviamente também, um continente pós-cristão. Não deve nos surpreender a América do Norte caminhar a passos largos. Alguns já dizem que e eu também afirmaria, não com todas as categorias, mas é uma cultura pós-cristã. Ou seja, os valores fundantes dessa cultura não são mais essencialmente cristãos. E aí, obviamente, a missionalidade entra como um artefato muito precioso. Ou seja, como é que nós comunicamos as verdades imutáveis do Evangelho a uma cultura em constante mutação? E mais do que isso, uma cultura hostil ao Evangelho, né? Uma coisa era evangelização pré-cristã, outra coisa é evangelização num contexto secularizado, pós-cristão, de hostilidade. Então, Sim. É por aí. Essa questão da missionalidade eu acho muito legal, que um de vocês comentou da questão exterior, né? Lá fora, em ambientes não ocidentais e tal. De fato, isso a gente vê aqui nas agências missionárias, né? Eu tenho alguns amigos em agências missionárias, e os caras vão lá, eles aprendem a cultura, então os caras vão como médicos, os caras vão como enfermeiro, arquitetos, então eles veem que vão se infiltrando na sociedade para fazer parte da comunidade, e lá na comunidade eles anunciam o evangelho. Então é muito legal que muitas pessoas fazem isso, são missionais, só que aplicam isso para a questão das missões transculturais. E o que vocês estão dizendo, e eu estou agora reforçando aqui com a minha fala, é que essa mesma estratégia missionária tem que ser aplicada aqui para dentro também, que é a ideia de que, né, da integração que o Igor falou anteriormente.
Entendeu? E eu ainda te falo mais, pegando a fala do Diego aí, de que a gente está vivendo... Porque, Diego, o que eu percebo é o seguinte, eu olho para a nossa cultura brasileira, muita gente poderia questionar, cara, será que a gente vive uma era pós-cristão no Brasil, por exemplo, que a gente tem um presidente alegadamente cristão no poder, né? Sim, sei lá, ok? Vamos pensar nisso. Cara, a coisa é muito mais complexa. A gente vive numa sociedade que você tem, no mesmo país, no nosso Brasil, por exemplo, e de novo, a gente tem que sempre fazer essa contextualização, né, do Keller e dessa leitura para o Brasil. A gente tem feito isso aqui, né, dentro desse BTcast Plus, da Igreja Centrada. É o seguinte, quando eu penso no contexto brasileiro, a gente tem um país continental gigantesco, etc. Cara, mas a gente tem, assim, múltiplos contextos sociais em uma única cidade. Então você tem, eu gosto muito de citar o exemplo de BH, mas São Paulo você tem isso e outras capitais, né? Por exemplo, Belo Horizonte você tem bolsões, altamente crente evangélico, assim, chega a ser quase fundamentalista Bible Belt, ok? Então, tipo assim, o cinturão da Bíblia, ok? E você tem bairros extremamente católicos romanos, do tipo assim, cara, o padre quase manda no bairro. E você tem bairros hipersecularizados, assim, pedacinhos de Nova York, né? Tipo, Savassi em Belo Horizonte. Você, pra plantar igreja, é um parto, né? Cara, que loucura! Como é que uma cidade de 3 milhões de habitantes, a gente não tá entre as maiores capitais do Brasil, pode ter tanta complexidade cultural em tão pouco espaço, né? Vamos pensar assim. Cara, porque isso é típico dos grandes centros, é típico da globalização, né? Então, a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que reconhecer que, no ambiente, até nesses contextos em que você tem uma presença evangélica muito forte, você também tem um número enorme de gente desigrejada, decepcionada com a igreja, esperando um cristão verdadeiro aparecer, cara. Porque não tem apologética mais poderosa do que um cristão que é autenticamente cristão, concorda? Tipo assim, você tá no ambiente de trabalho e o cara tá o cara tem um monte de fantasia sobre o que significa ser evangélico, o cara tem um monte de estereótipo produzido pela mídia e pelo mau testemunho também de muita gente que se diz cristã, e de repente chega lá, o cara convive com você e descobre que você é cristão. E ele fala, cara, mas como assim você é cristão? Você é igual a mim em vários aspectos, só que você tem umas coisas diferentes. Exato, é isso que caracteriza o ser missional, né? Mais pra frente o Keller vai falar isso no livro, é um igual e diferente ao mesmo tempo, né? Ele vai falar, Igor, dentro disso que você está falando, justamente de que uma das características dessa era da pós-cristandade é uma igreja que é relegada às margens da cultura. Uma igreja que historicamente no passado já teve o que dizer para a sociedade no sentido de não apenas influência, mas em alguns momentos até de um controle, né? Hoje a igreja ela é relativamente marginalizada, depende do contexto, e aí que é interessante é outra discussão também. Aqui ele está pensando, né, a gente sabe disso, sobre sociedade ocidental, e quando um norte-americano fala de sociedade ocidental ou cultura ocidental, nós aqui latino-americanos, a gente se inclui nesse processo, né, quase que sem ser convidado, mas quando eles estão pensando em sociedade ocidental, eles estão pensando em Europa e América do Norte, porque aqui é terceiro mundo, né? É verdade. Pode crer. É verdade. Então, eles imaginam que o contexto aqui é um pouco diferente, e aí, quem sabe, isso pode nos dar uma abordagem missiológica um tanto diferente e com as suas complexidades aí que o Igor falou, né? Mas não deixa de estar à margem em alguns aspectos, né? O que é o estereótipo do ser evangélico no Brasil hoje? Exato. Talvez para a gente botar um pouco de tempero, a gente discutiu isso no último podcast, como é que vai ser o testemunho para a sociedade brasileira do que significa ser igreja a partir dessa pandemia. Eu não tenho dúvida que algumas igrejas sairão mais fortalecidas, porque mostraram que aquilo que pregavam de fato se traduziu como verdade, um amor e serviço à cidade, uma piedade, uma igreja que não pensa em si, mas eu não tenho dúvida que no macro, o testemunho da igreja evangélica brasileira vai sair muito pior do que entrou nessa pandemia, como uma igreja egoísta, uma igreja templista, uma igreja que apenas pensa em si. Então, lidar com essas complexidades a partir de uma abordagem missiológica é crucial e urgente, né? Muito bom. Vamos falar aqui um pouquinho sobre só essa parte. Eu achei essa parte muito legal, né? Quando ele entra aí já nos 4 tópicos, porque ele cita o livro aí do Missional Church do Derek Guder, né? Que é um clássico aí da discussão sobre missionalidade. Sim. Aí ele o que é curioso é que depois que ele cita esse livro, ele vai citar um outro, daquele Craig Van
Craig Van Gelder, isso. Van Gelder, cara, que é um livro muito legal, porque esse livro, o que ele faz? Ele faz uma tentativa de mapeamento das várias tendências de concepções de igreja missional, né? Então, é um livro fundamental, é o Missional Church in Perspective, que é a igreja missional em perspectiva. E ele detecta, nessa obra, o Craig, né, ele detecta 3 ênfases, ou seja, 3 tendências quando se fala de missionalidade, porque o conceito é metodológico em um certo nível, concorda? Ele é metodológico, é procedimento missionário, tipo assim, cara, o que a gente sabe é que a gente tem que estar junto das pessoas, né, então tem ênfases, nuances aí de ênfase, mas a visão é uma questão metodológica, ser missionário é uma metodologia em um certo nível, e aí ele descobre que existem pessoas missionais que falam, não, ser missional é ser evangelístico, é falar de Cristo para as pessoas o tempo inteiro, é se conectar com as pessoas e tal. Um outro grupo tem uma ênfase encarnacional, né, que eu vou explicar. Um terceiro grupo tem uma ênfase contextual. Um quarto grupo tem uma ênfase que ele chama de reciprocidade comunal, né? E aí no final o Keller fala assim, quer saber o seguinte? O que a gente tem que ter aqui no final das contas são essas 4 ênfases, né? A gente não precisa ser típico do Keller, né? Então ser centrado é isso, ele recupera as virtudes de cada uma das abordagens e aí ele vai dizendo o que significa cada uma delas. Eu quero abrir aqui agora pra gente conversar junto, eu, Diego e o Bibo, né, sobre cada um desses tópicos. E claro que tem uma dimensão, eu quero já começar a conversa aqui também, já tem uma dimensão, primeiro tópico, ser evangelístico. É porque isso acaba se perdendo, né, Diego? Por exemplo, muito da discussão que a gente tem, por exemplo, não falo aqui do Newbegin, porque o Newbegin tem uma ênfase muito forte na questão da mensagem do evangelho, até em contraposição a setores que ele teve conectado historicamente, né, como o Concílio Mundial de Igrejas, enfim, que tem uma tendência mais liberal, tem uma tendência de fala que o evangelho é ação social, é justiça social, etc. E ele vai dizer, estou citando aqui na íntegra o segredo revelado, eu estou com ele aqui na mão, o capítulo 9, ele já começa dizendo assim, missão é a proclamação do reino do Pai e diz respeito ao governo de Deus sobre tudo que existe. Vimos que a igreja tem sido levada pela lógica do seu próprio evangelho e ir além da pregação. Aí ele vai dizer, mas a missão, faz uma crítica, né, para realizar ações de todos os tipos com o fim de praticar a justiça de Deus no mundo. Mas missão também significa compartilhar a vida do Filho, pois é em Jesus que o reino de Deus está presente na vida do mundo e essa presença continua sob o sinal da cruz na comunidade que confessa Jesus como Senhor e pertence a Ele como seu corpo. Então, observe como que ele puxa o eixo para a Boa Nova em si. Tipo assim, a gente não pode perder o horizonte de que ser missional não é fazer trabalho social necessariamente, apenas, né? Ou fazer justiça social apenas, ou se engajar com os problemas da cidade apenas, né? Ele tem um núcleo. O núcleo é um núcleo evangelístico, é a Boa Nova, é o anúncio do que Cristo é, discipular as pessoas a viverem sob o senhorio de Jesus. Então, essa primeira dimensão, ela é importante, para não dizer o carro-chefe da missionalidade. Entretanto, existem aí desdobramentos metodológicos, né? Que é o ser encarnacional, contextual e recíproco. Aí os colegas podem contribuindo, a gente vai interagindo aqui. Sim, essa questão, antes da gente entrar propriamente em cada tópico aí, mas é interessante que até hoje, 2020, mesmo com tanta história atrás de nós, a gente percebe essa dificuldade que a igreja tem fazer missões no sentido amplo, né, da Missio Dei, por assim dizer. No sentido de que algumas pessoas, e a gente vê isso em grupos religiosos aqui no Brasil, tu pega determinado grupo religioso, cara, uma ênfase muito forte na questão social. Então, muita mobilização social. E outros grupos não tem tanta essa mobilização social e é uma mobilização mais daquele jeito tradicional de realmente levar as pessoas à igreja ou evangelística, né? Ouvirem a palavra e serem convidadas no caso, aceitar o senhorio de Cristo sobre a vida delas e tal. Então a gente percebe que até hoje, por exemplo, não quero citar nomes aqui, mas eu até lembro, Igor, que você fez um comentário na postagem de um cristão aí, até com uma certa relevância na internet, no meio público, onde tinha justamente essa, né, segundo a tua interpretação do que ele escreveu, uma confusão nessa questão de fé, justiça pública. Refresca a minha memória aqui, mas eu acho que esse exemplo cabe bem na conversa que a gente está tendo aqui. Então, assim, muita gente acha que teólogo é chato, e às vezes teólogo é chato mesmo, mas... Não, eu não acho, eu tenho certeza. Mas, cara, não é preciosismo. Isso não é... Cara, porque assim, tem um teólogo que é chato mesmo, que é o teólogo, a gente costuma falar, que é o teólogo que não entende o princípio de que o ofício teológico, ele não está aí por mera plataforma de exibicionismo intelectual ou coisa dessa natureza. Não, é que o ofício teológico é um ofício que lida com sentido das coisas, basicamente sentido das coisas, do discurso sobre Deus. Então, por exemplo, os termos, eles são cuidadosamente escolhidos quando a gente fala sobre algumas coisas, né? Então, a gente não pode simplesmente
usando termos aleatórios de forma aleatória. Então essa postagem na época dizia o seguinte, associava a fé, né, a uma preocupação com a misericórdia e a justiça ao próximo. E detalhe, quem me conhece sabe disso, a gente tem algum envolvimento com essa área, a gente trabalha com vulneráveis, tem trabalho voluntário, etc. Mas eu tenho um cuidado absurdo na hora de trabalhar essas questões, porque fé não é isso, a gente não pode usar o termo fé como uma palavra genérica que você cola em qualquer coisa, né? Gente, fé é uma dádiva que vincula o pecador com quem Deus é, com quem Cristo é, na revelação dele, é uma apropriação dos benefícios da obra que Cristo conquistou por nós, é o acesso que nós temos por esse dom aos benefícios do Evangelho. Então é uma coisa muito objetiva. A fé é o meio pelo qual nós nos conectamos a uma obra que não é a nossa, é a obra do Filho de Deus, né? É a obra de Cristo. Então, quando você preserva esse sentido de fé, você está preservando, inclusive, o acesso das pessoas ao Evangelho. Agora, se eu associo fé e equalizo ela ao que eu faço, inclusive o que eu faço socialmente, inclusive até evangelizar, eu podia dizer, não, fé é evangelizar. Tá errado, fé não é evangelizar. Entendeu? Esse é o lado dos termos que a gente precisa ter, porque amanhã, quando o cara for ler na Bíblia que fé é ação social ou fé é evangelizar, e Paulo diz que o justo viverá pela fé, o que o cara vai pensar? Ah, o justo viverá pela fé. Fé é ação social, então se eu faço ação social, eu sou justificado, né? Eu tô falando assim no nível do absurdo, mas se essas coisas assumem o linguajar comum das pessoas, o imaginário espiritual das pessoas, essa associação ela vai ser imediata. Pensa agora nas implicações pastorais disso, evangelizadoras disso, né? Então, eu acho que não é preciosismo teológico, não, gente. Esse é simplesmente de colocar as coisas nos seus lugares, senão a gente começa a produzir equívocos teológicos, né? Então, realmente, existe essa preocupação. Por outro lado, eu quero deixar isso claro, que eu gosto de imaginar o termo missão ou missionário, que, inclusive, a propósito, não é um termo que está na Bíblia, é um termo cunhado pela tradição da igreja para descrever a tarefa que a igreja tem, uma tarefa que é uma resposta, como a gente já viu aqui, ao movimento divino em direção à criação e à redenção dela, né? Cara, pense bem, a missão, ela é ampla, realmente. Ela é um guarda-chuvas que inclui várias coisas. Inclusive, por exemplo, a gente tem dentro dela a grande comissão, que é o ide da testemunha e discipular as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem também lá um grande mandamento, a ordem de Jesus de amar o próximo, correto? Tem também lá o mandato cultural da gente cuidar do jardim e operar as coisas que Deus colocou no mundo dele para a glória do Senhor. Então, peraí, a missão é muito abrangente de fato. Agora, não tem que se a missão de Deus está caminhando para uma finalidade que a gente fala na teologia doxológica, ou seja, envolve a glória de Deus, né? A gente tem que deixar isso claro. A evangelização é a forma mais maravilhosa de fazer isso, né? Obviamente. Testemunhar o que Deus fez na cruz em Jesus é a forma mais gloriosa de testemunhar quem Deus é no mundo e o que ele anda fazendo. Mas dizer que ela se concentra apenas na tarefa evangelizadora também não é correto, porque o cristão tem outras coisas para ele obedecer e outras respostas ao movimento histórico de Deus. Qual é o perigo? O perigo entra agora, que é o que muita gente tem uma preocupação com isso, e eu considero ela uma preocupação autêntica. O perigo é a gente enfraquecer a tarefa de evangelizar, que é a coisa mais eficiente realmente que a gente tem para testemunhar, e mais importante que a gente tem para testemunhar, e dizer assim, não, se eu me preocupo com a ação social, vou enfraquecer a evangelização, né? É uma preocupação autêntica. A gente não precisa fazer isso, a gente não precisa colocar uma coisa em contraposição à outra, a gente precisa trazer tudo para dentro do nosso trabalho missionário e reconhecer que a gente tem aqui uma coisa sistêmica. Quando eu evangelizo e eu tenho uma preocupação com as vulnerabilidades, inclusive as vulnerabilidades financeiras e sociais, e eu estou dando testemunho de Cristo verbal, uma coisa dá apoio à outra, né? O Kelly vai dizer sobre isso no Justiça Generosa, né? Que a ação social, o cuidado com os vulneráveis e a justiça com o outro cria um ambiente de plausibilidade da mensagem do evangelho. Cara, o evangelho vai ser escutado e ouvido de outra forma, né? Porque, cara, aquela comunidade é uma comunidade que cuida das pessoas, não é em troca de conversão, nem é em troca de conversão, é um trabalho de serviço e compaixão, que as pessoas olham e falam, rapaz, não é, qual é a mensagem que esse povo está anunciando? Que boa nova é essa, né, que faz as pessoas serem autenticamente generosas com a comunidade? Então a gente não precisa criar, sabe assim, dissecar a missão em áreas estanques, a gente precisa olhar para essas tarefas como integradas, inclusive a serviço da grande comissão. Muito bom. Igor, só contribuindo aí, fazendo um adendo à tua fala, eu acho que tem duas coisas que nos ajudam aqui, né? A primeira é, quem sabe, até uma ingenuidade de fundamentos basilares disso que você está falando, não apenas de fé, mas também de evangelho, que é uma confusão muito simples até, de entender o que é o evangelho e entender o que são os desdobramentos do evangelho, porque em síntese é o que você está falando, né? Então, o evangelho, aliás,
ficou aí muito, muito conhecida, né? Uma expressão, e eu até creio que eu entendo a motivação dessa expressão, mas pregue o evangelho a todo momento, se necessário use palavras. Bom, desculpa se você já usou essa expressão, né, nossos ouvintes, mas essa expressão ela está equivocada, teologicamente falando, se nós pensarmos a partir do fundamento do evangelho, não é? Porque o evangelho, ele é inegociavelmente proclamação, é boa nova precisa ser dada, né? Então, ele vem da proclamação. E aí, o que são os desdobramentos do evangelho? Porque o evangelho é o que Jesus fez por nós. Os desdobramentos do evangelho é o que nós faremos em resposta ao que Jesus fez por nós. Então, o que Jesus fez por nós não foi justiça social. O que Jesus fez por nós é aquilo que somente ele poderia fazer. E aí, quem sabe, justiça social é um dos possíveis desdobramentos daquilo que Jesus fez por nós e agora como a graça opera através de nós, né? E eu acho que uma segunda percepção seria, quem sabe, até uma falta de robustez teológica mesmo. Você estava falando de que teólogo é meio chato, e a verdade tem que ser, porque, por exemplo, quando eu penso em Newbigin aqui, Newbigin, quando você mergulha no pensamento dele, quando ele vai falar de evangelho e de missão, ele tem termos intercambiáveis. Então, às vezes você vai ouvir o Newbigin falando evangelho, e quando ele fala evangelho, ele quer dizer evangelho, missão, ele quer dizer história bíblica e encontro missionário. Aí, em um outro momento, ele está falando de missão. Aí você tem que entender que ele pode estar falando de missão, mas pode estar falando de evangelho, história bíblica e encontro missionário, e assim por diante. Então, às vezes ele dá um nó na nossa cabeça. Mas eu tô com uma citação aqui do Trinitarian Doctrine for Today's Mission, do Newbigin, escrito lá em 63, olha o que ele diz. As boas novas são uma mensagem acerca da plena revelação e cumprimento final do fim da história universal, a restauração abrangente de toda a criação e o todo da vida humana no reino de Deus, presente e vindouro, na história em Jesus Cristo e pelo poder do seu Espírito. Ou seja, parte da proclamação, essa é a de que Deus está agindo ativamente na história, né? Volta àquela percepção de uma cosmovisão reformada, criação, queda, redenção, restauração. Então nós sabemos como tudo começou, sabemos o que aconteceu, sabemos o que Deus está fazendo e que Ele vai levar a história ao seu cumprimento final. Essa é a boa notícia. Não é o que nós podemos fazer. A boa notícia é o que Deus fez, está fazendo e fará plenamente através de Jesus Cristo, carregando a igreja como veículo da comunicação dessa notícia, né? Essa ideia de descobrir o que Deus está fazendo e querer fazer parte disso, né? Isso é muito legal. Exato. Gente, o primeiro tópico, então, vamos tentar pra gente finalizar aqui nos próximos 10 minutos, que já falamos, assim, coisas muito preciosas aqui. É o segundo, né? O segundo Isso, tópico. O primeiro foi ser evangelístico. Então, resume numa frase o ser evangelístico, Igor, pra ficar bem didático. Não, é isso mesmo. Evangelização implica no testemunho verbal e explícito da obra de Jesus. Eu incluiria naturalmente o discipular na realidade do evangelho, porque, né, a grande comissão é isso, de fazer discípulos, fazer alunos, né? Então, o testemunho do evangelho é a proclamação, o querigma, o anúncio da obra de Jesus, é, naturalmente, educar as pessoas nessa realidade do evangelho. Isso é ser evangelístico. Isso. E, claro, quando você pensa na dimensão missional disso, significa que a gente torna Cristo conhecido a partir do envolvimento de cada membro da igreja na evangelização. Envolvimento orgânico, nas relações, na vida cotidiana, no dia a dia, e não mais a abordagem clássica que convidava as pessoas, não mais assim que eu digo, não apenas, né? Convidava as pessoas para ir para a igreja, porque isso também tem o seu lado, tem sua eficiência. Mas a ideia é o contrário agora. O cristão está equipado e está íntegro na sua identidade cristã, entende a sua tarefa e se coloca no mundo como evangelizador, né? Então essa é a dimensão evangelística. O ser encarnacional... O ser encarnacional é um contraponto ao atracional, né? Então acho que para usar até expressões assim que a gente está muito... Cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra, atracional. Primeira vez foi lendo esse capítulo. É a expressão que a turma usa. Então, encarnacional, diferente da igreja atracional, não é muito mais do que um espetáculo, é muito mais do que você gerar programas convidativos e esperar de modo muito simplista que as pessoas simplesmente invadirão a igreja quase que por osmose, né? Então, talvez em uma cultura profundamente cristã, que nós estamos argumentando aqui que não é mais o caso
na sociedade ocidental, e não é mais o caso em alguns bolsões da nossa própria sociedade brasileira, domingo era dia de ir para a igreja, antigamente. Essa é a realidade hoje? Não, essa não é a realidade hoje para muitas pessoas em muitos lugares. Então, você gerar uma atração esperando que as pessoas afluirão aos templos é uma ilusão. Então, o encarnacional é um contraponto a isso, é entender que nós precisamos participar dos estratos sociais da cidade, nós precisamos amar e servir nossa cidade. Nós precisamos começar a pensar não apenas no mundo, mas na quadra, pensar no bairro, pensar no nosso entorno, em características até um pouco mais, eu não quero usar a expressão exagerada, mas características mais intencionais ou mais intensas. Isso levou já vários cristãos a pensarem, ok, vamos morar no mesmo bairro, vamos participar ali de uma comunidade orgânica de Jesus Cristo, onde a gente pode proclamar não apenas evangelisticamente, né, como o Igor estava dizendo, mas também com as nossas boas obras, o que significa ser cristão nesse momento da história e na cultura. Então, encarnacional seria isso, é o ir mais do que esperar com que as pessoas venham. Muito bom. Isso aí. Gente, o ser missional é ser contextual. Então, eu acho que aí entra aquela dimensão que a gente já teve uma conversa aqui, né, sobre contextualização, que é uma sensibilidade com o entorno cultural. Um cristão, cara, isso é muito orgânico, porque a missionalidade, ela tem uma capacidade de contextualização muito maior do que, por exemplo, abordagens clássicas da evangelização, por uma questão meio óbvia, né? Como missionalidade implica em equipar os santos de uma determinada comunidade de fé cristã a serem inteiramente cristãos, né? É meio óbvio que a presença desses cristãos na vida comum vai ser muito mais inteira, muito mais consistente, né? Não vai haver divisão entre ser cristão e ser um profissional liberal ou ser um estudante universitário. Na verdade, essas coisas se integram e de forma natural e orgânica o testemunho do evangelho acontece. Então, claro, se você tem uma alta capilarização, imagine, você planta uma igreja num contexto indiano, os nativos se convertem a Cristo, você respeita o contexto cultural deles, os equipa para dar testemunho de Cristo inteiramente na vida, onde quer que eles estejam, eles estarão conectados na cultura porque eles são membros da cultura, né? Então, contextualização aí, ela é meio que inevitável, né? Ela é inevitável porque as pessoas, elas não se desintegram. Um exemplo curioso do Newbigin, né, mencionado inclusive no livro, é que ele percebia que aquele trabalho de missões que eram feitas a partir de agências missionárias, por exemplo, era muito comum que os membros daquela comunidade participavam dos serviços que a agência comunitária oferecia, e é muito comum isso, né? A gente vai em contexto africano, no Líbano vi isso também. As agências missionárias têm escolas, elas têm centros de treinamento, elas dão atendimento para as mães, tem clínica para atender, fazer teste de malária, um exemplo, né? E é muito comum que as pessoas que são da comunidade, quando se conectam aos serviços daquela agência missionária, daquela base missionária, elas têm que se adaptar, né, determinados ritmos, determinados modo de ser, e aí elas se incorporam à cultura, né, que aquela instituição tem, e aí elas se isolam da própria cultura que elas estavam conectadas antes, cara. Olha que coisa louca, né? E isso acaba produzindo um efeito negativo no impacto missionário naquele local. Agora, ser missional tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Você evita esse tipo de coisa. Você não quer que a pessoa seja absorvida por um modo cultural que não é o dela. Ao contrário, você equipa, né, com a boa nova, com o evangelho, com uma vida inteiramente cristã, e essas pessoas voltam para os seus meios culturais e vivem organicamente nos seus meios culturais, dando testemunho de Jesus como elas são de fato, né? Pensando aqui no que elas são culturalmente, que é claro que tem uma dimensão que elas não são mais as mesmas pessoas por causa da transformação do evangelho. E Igor, só ainda sobre esse ponto de número 3, tá? O ser missional é ser contextual. Acho que você até esbarrou nisso, chegou a mencionar a contextualização. Tá? E a gente pode conversar mais sobre isso se houver contrapontos, mas na minha percepção não é opcional. Por que é importante falar sobre isso? Porque às vezes a gente está pensando que ser contextualizado significa essencialmente ser contemporâneo. Não, contextualizar o evangelho é algo que todos nós fazemos.
Então, pode parecer que às vezes eu vou dizer, olha, nós somos uma igreja contextualizada. A pergunta óbvia deveria ser, contextualizada para qual época? Porque alguém pode chegar e falar, não, nós rechaçamos essa ideia de contemporaneidade, de diálogo com a cultura, isso é modinha, nós só cantamos hinos, nós não temos banda. Eu não estou fazendo uma crítica, tá, gente? Isso daqui é uma abordagem. Então, nós não fazemos nada disso, e porque nós somos mais tradicionais e nós somos mais bíblicos. Eu diria, meu amigo, eu respeito a sua opção, mas não diga que você não está contextualizando. Você só está contextualizando no século XXI uma igreja e uma liturgia do século XVI. Você só está 5 anos atrasado, mas você está contextualizando, e tudo bem se essa é a sua opção. Mas só para deixar claro que contextualizar ou não contextualizar não está aqui na mesa de discussão. A pergunta é se você está contextualizando o evangelho para a cultura, para o público e para o momento histórico em que você vive. Né? Só lembrando, gente, que toda essa questão de contextualização do Keller é necessário você se deter nos capítulos anteriores, onde de maneira quase exaustiva o Keller fala muito sobre isso, né? Mas vou ler um trechinho aqui, ó. Ser uma verdadeira igreja missional exige uma reflexão profunda sobre a cultura e a descoberta de maneiras criativas de comunicação e prática eclesiástica que se adaptem à cultura quanto a desafiem. Ou seja, aquele dilema do Keller, né? A gente não ignora a cultura, mas também não abraça tudo dela, né? Eu abraço algumas coisas, confrontam outras e tal. Esse equilíbrio, né? Essa influência, inclusive, no meu ponto de vista, é a influência caiperiana disso tudo aí, do Abraham Kuyper, né? Porque o Kuyper trabalhava muito essa noção do diálogo e antítese com a cultura. Então, tá bem no laço dessa tradição, de que você reconhece os bens da cultura por causa do princípio de graça comum, então você dialoga, você circula bem nessas estruturas culturais que não ferem as escrituras e não ferem os princípios do senhorio de Jesus, mas no momento em que ela se mostra idólatra, ela se mostra desumanizadora, que ela se mostra violando os princípios do reino de Deus, então você se opõe, né? Então aí tem um elemento de antítese, né? Então isso tem muita consonância com a tradição que inclusive está por trás do Newbigin, por trás do próprio Keller, né? Então, bacana demais. Legal. E o último tópico, ser missional é ser recíproco e comunal. Esses comunistas aí. A obra social, comunista, mas não é nesse sentido, tá, gente? E aí, gente? Ser missional é ser recíproco e comunal. O que isso quer dizer? Não, isso quer dizer que a igreja não precisa apenas dar respostas, né? E eu sei que virou um pouco clichê isso, mas a igreja não precisa e não deve dar respostas a questionamentos que a cultura não está fazendo. Então isso implica empatia, implica uma escuta ativa, ou seja, quem sabe aí, quem está pensando em plantar uma igreja, né? De repente, eu sei que vários plantadores de igreja nos ouvem, ou mesmo membros de comunidade cristãs, você entender que você não chega e ao você chegar, Deus chegou com você. Não, Deus já estava agindo ali naquela comunidade, naquela cidade, naquele entorno. Então é ouvir as pessoas, escutar os seus dilemas, né? É parar para realmente perceber quais são os propósitos de Deus naquele momento, naquela cultura, naquele entorno e naquela realidade. E também, até um pouco do que vocês estavam falando aqui, né, com essa tese e essa antítese, o Keller vai até afirmar, isso está lá na página 305, que uma segunda conclusão é que para vencer a individualidade do iluminismo, a igreja tem de redefinir pecado, missão, salvação de uma perspectiva coletiva e comunal. Ele vai trazer algumas abordagens aqui sobre isso, mas a verdade é que tem muito a ver, né, ao menos na minha leitura, com essa percepção de uma igreja encarnacional. Ou seja, vou citar um exemplo aqui que acho que vai nos ajudar a pensar. A situação com George Floyd. Uma coisa é nós falarmos de racismo como pecado individual. Outra coisa é nós discutirmos, não pelas perspectivas sociológicas meramente, mas discutir teologicamente o problema do pecado como estruturas de maldade. Porque é isso que o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Efésios 2, quando ele fala de pecado, e muitas vezes a gente não percebe isso. Para Paulo, na teologia paulina, pecado tem a ver com ação individual, tem a ver com estruturas de maldade e tem a ver com questões malignas
malignas, demoníacas. Ou seja, o pecado, né, digamos, você pode ser um sujeito racista que faz parte de uma estrutura de sociedade que corrobora e que alimenta o racismo, tudo isso influenciado por poderes do mal e da maldade, é o que ele vai chamar lá de príncipe do poder do ar, né? Então, ter essa questão recíproca e comunal é entender que não apenas os pecados dos indivíduos ferem a Deus, mas os nossos pecados como estrutura de sociedade nos ferem uns aos outros. Boa, muito bom. Cara, eu acho, uma inquietação, Diego. Pode falar. Você que é o missiólogo aí, velho. Tô só te aprendendo aqui. Vamos pensar junto, ó. Vamos pensar junto. Cara, eu não sei, mas eu acho, pensando que o Newbegin inferiu essas coisas num contexto oriental, olha que interessante, uma provocação aqui. Eu fico pensando se de repente o que a gente está chamando o tempo inteiro de missionalidade, que emergiu num contexto norte-americano, mas tem raízes em outros contextos, né? Na teologia, como você já falou, na teologia reformada continental, a gente já conversou sobre isso, né? No contexto do Oriente, das conversas ecumênicas também do Newbegin, que ele tem essas conversas ecumênicas com outras tradições cristãs, né? Ele tem essa abertura, e isso também me interessa muito. Eu fico imaginando o seguinte, cara, nós brasileiros, a gente fala do mal do brasileiro pra caramba, a gente tem síndrome de vira-lata mesmo e tal, e a gente tem que superar isso, concordo. Mas, cara, tem uma coisa que nós brasileiros temos, que tem um potencial missional gigantesco e que não foi sistematizado. Quem sabe um dia alguém escreve sobre isso, Diego, tá? Não é um recado. Mas pensando aqui que nós brasileiros temos um potencial extraordinário que é flexibilidade cultural, talvez pela nossa mestiçagem, e aí eu citaria aqui o livro do Justo Gonzalez sobre Agostinho, né, o Agostinho Mestiço, que ele fala sobre essa capacidade de circulação cultural do Agostinho por causa da mestiçagem dele, né, ele era um berbere que morava na Argélia, a família tinha titulação romana e foi para Milão, então, sei lá, né, isso é o homem pós-moderno, é o migrante moderno, né, é o brasileiro, filho de imigrantes, e eu fico pensando, né, exatamente, cara do mundo, perfeito, eu fico imaginando se de repente o que a gente está chamando de teologia missional, a gente não tem um patrimônio cultural aqui no Brasil, que é a nossa capacidade de relacionamento. O brasileiro é relacional absurdamente, cara. A gente tá chegando no topo do mundo aí de Covid por causa da nossa ansiedade relacional, a nossa demanda por relação, né? Cara, e o americano tem que aprender, tô dando assim com todo respeito aos meus colegas norte-americanos, mas o americano e o europeu, eles têm que aprender a ser relacionais para poder dar continuidade ao trabalho missionário. Cara, é um negócio que tá na nossa estrutura, tá no nosso modo de viver, de ser, tomar chimarrão no passeio de casa, sei lá, tô falando aqui pros gaúchos, ou comer um pãozinho de queijo no Mercado Central aqui em Minas Gerais, a gente conversa, convive com as pessoas. Eu não sei, sinceramente, cara, eu acho que nós temos a faca, o pão de queijo, o cafezinho, tudo na mão pra gente, o acarajé, pra gente fazer missionalidade. Eu tô fazendo essa provocação aqui porque a gente tá lendo esse negócio todo, tem toda uma sistematização missiológica por trás, e isso é normal que tenhamos e tem que ser assim, mas eu não sei se de repente a gente tem tudo aqui, cara, e a gente só precisa escrever sobre isso, sabe? E a gente, será que a gente pode chamar isso de, tá, beleza, a gente pode chamar isso de igreja missional, mas pra mim isso é uma baita de uma igreja brasileira, tá entendendo? Tipo assim, é uma igreja missional, mas é uma igreja relacional, é uma igreja que se conecta, que é recíproca, que é comunal por natureza, né? Eu acho que a gente tem um tesouro que a gente precisa redescobrir. É uma provocação que eu faço, mas eu não sei, eu acho que a gente precisa abrir a mente pra essa possibilidade. Não, eu acho que a provocação é fantástica. Cara, olha aí. Ele solta a bomba e fala, tô indo embora. Assim, no finalzinho, tu solta essa, assim, Igor? No finalzinho, tu solta um negócio desse? É necessária, cara. E assim, já que você mandou um recado, quem sabe até alguém por aqui admitiria escrever, se alguém por aí admitiria ser coautor do livro, né? Vamos ver. Mas as brincadeiras à parte é que, cara, eu concordo. E até para evocar o Gorrinho aqui, certa vez, você falou da síndrome de vira-lata. Nossa, para evocar o Gorrinho. E aí o que acontece? Ele chega lá num encontro nosso e ele fala, gente, vocês precisam entender, a igreja americana precisa aprender com a igreja brasileira e não o contrário, vocês estão importando aquilo que há de pior na eclesiologia e teologia norte-americana, que é individualista, que é consumista, que é pragmática e por aí vai. E claro, para fazer aqui defesa, não é um discurso generalizante, né? O Keller é uma exceção nessa regra, mas via de regra é isso mesmo. E aí o pessoal dá risada,
O pessoal fala, não, legal, poxa, que legal, o gringo bonzinho, né, falando isso pra gente, ele quer ganhar nosso coração. E aí ele ficou sério, e ele falou, gente, eu tô falando sério, a igreja norte-americana tem muito a aprender com a igreja brasileira, com, óbvio, parte, né, da igreja brasileira. Então eu acho que é uma provocação que precisa ser aprofundada sim, Igor, e eu concordo plenamente, meu amigo. Eu tive o privilégio de 2018 ir para Israel com o Saião, e aí o Saião falou o seguinte, Diego, você já esteve lá? Eu falei, não, primeira vez. Ele falou, cara, você vai ver como a turma ama brasileiro lá. É um negócio assim, missiologicamente, você que também estuda nessa área muito e viaja e tudo, Deus nos deu uma graça, cara, da gente ter essa cara do mundo, essa mestiçagem, como você falou, essa flexibilidade cultural, essa percepção relacional. E só para não delongar, eu estava falando com um grande amigo, um pastor mais velho, americano, um conselheiro na minha vida há mais de uma década, e nós estávamos conversando sobre missionalidade. Eu falei, você está familiarizado com o termo missional? Que ele vem de outras tradições. Ele falou, eu estou. E aí, palavras dele, tá? Ele disse, estou familiarizado, mas o que vejo aqui nos Estados Unidos é apenas teoria e muita pouca prática ao aí, tá vendo? pensar missionalidade. Então, é isso aí. É isso aí. Perfeito. E, ó, ouso dizer o seguinte, tem muitos livros sobre igreja missional, virou meio modinha mesmo, mas de uma teologia missional, Igor, tá faltando, viu? É verdade, não tem dúvida. Não tenho dúvida. Olha aí. Gente, muito bom. Esse aí é o BTcast Plus, aguçando. Quem sabe você presenciou o nascimento de alguma obra literária aí, ouvindo esse podcast, por que não? Editoras amigas do Bibotalk que não faltam, ok, gente? Estamos aqui pra isso. Gente, é isso. O que você achou do capítulo 19 de Igreja Centrada? Pode comentar aqui, comenta nas redes sociais. Passe pra frente este conteúdo, porque nós estamos aqui pra isso. E lembrando, terminando Igreja Centrada, já temos o livro do Michael Gorin, que nós vamos usar aqui como base da nossa conversa, então calma, quando a gente acabar o livro do Keller, falta pouco, já passamos da metade, eu acho, já passamos da metade, aí você vai saber qual é o livro. Aliás, lá no nosso canal no YouTube, a gente já entrevistou o autor, inclusive, do livro que nós vamos estudar aqui no próximo ano do BTcast Plus. É isso, obrigado, Igor, pela tua presença aqui, mano, em mais um episódio. Yuhu. Igor? Foi só Yuhu mesmo? Eu tenho que falar o que mesmo no final? Não, Yuhu, é isso aí, foi ótimo. Foi ótimo. Diego, tamo junto, meu irmão, é nóis. Obrigado, meu amigo, tamo juntos. Gente, foi bom demais, foi um prazer. É isso, voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.